a los que están en Brasil, que están en esta situación tan horrorosa provocada por el gobierno de Cuba, provocada por los dirigentes cubanos que no respetan a sus trabajadores. Mi nombre es Ana María Vargas Ponciano, soy médico, graduada en 2010 en Cuba. Yo quiero que alguien me explique este punto. Es tan duro estar viviendo esto, porque ahora mismo yo vivo aquí en los Estados Unidos, soy desertora, me consideran una traidora por haber elegido dónde y cómo vivir. ¿Por qué yo tengo que vivir como una esclava toda la vida? Ele não era ditador para o país dele. You spent the entire interview talking about constitution, Não, se você elections, democracy. Pro meu país. There were none of that in Cuba. Meu querido, pro meu país. Also only in Brazil democracy, no democracy in Cuba. Não, meu querido, aqui, então nós vamos discutir. O que eu estou te dizendo é que eu não acho que o Castro era pura e simplesmente um ditador como querem pintá-lo. Eu não posso acreditar. Não tem como acreditar. Porque eu conheço o miserê que Cuba está vivendo. A pobreza de Cuba está vivendo. Quando a gente via o que acontecia nos países socialistas, a gente se perguntava, isso mesmo em Cuba, cuja revolução me atraiu muito, me entusiasmou muito, mas os resultados, muitas vezes eu tive uma brutal rejeição àquele negócio. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Um antigo integrante da luta armada contra o regime militar brasileiro confessou pela primeira vez ter participado da execução de um companheiro. Sai para fazer uma ação, onde ele era o homem da metralhadora. Foram lá, expropriaram um carro, quando foram trocar a placa do carro no matagal, chega a polícia, ele pega a metralhadora dele e se manda, sai correndo sem dar um tiro, sem avisar os companheiros. Ou seja, expondo os companheiros à prisão, morte e tortura. Não está diretamente, participei sim da ação. A tiros, na rua, numa rua, no jardim. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? Muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior. Treinou todo mundo, pegou umas balas de INA, era a metralhadora que a gente usava, do exército. Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Acabado o tratamento, fui para Cuba. Não sei quanto tempo, fiquei o treinamento todo e fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. O movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Eu sempre lutei pela democracia. Eu acredito na democracia e sempre lutei por ela. E vou continuar lutando por ela. Eu, no passado, na minha juventude, enfrentei por convicção. Os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente. Podia ser preso, ser morto. Estava no fio da navalha. E a gente parece que gostava de correr o risco. Quando foi os treinamentos na China, todo mundo, então, clamava da dureza e mais não sei o quê, a não ser o manuseio com as armas, que para mim era desconhecida. O treinamento era muito duro. Primeiro porque a fase de adaptação era dura.
fisicamente, psicologicamente, quer dizer, viver dentro da selva. O nosso paradigma era exatamente a guerra do Vietnã, que era uma guerra na selva, era uma guerra do pequeno quanto o grande, de um país pobre contra um país rico. Ficaria mais 3 dias no cativeiro. O relacionamento com ele foi... Considero o sequestro uma forma de luta que deve ser evitada. Se eu tivesse 21 anos, vivesse debaixo de uma ditadura como a que existia no Brasil, eu lutaria por todas as formas, com todos os meios, para livrar o meu país daquela ditadura. É que pouco tempo depois, o companheiro Chaves, que não tinha logrado uma vitória pela via da luta armada, chegou ao poder pelos braços do povo da Venezuela de uma forma extraordinária. Eu sou colunista, mas apenas estreiei com Mangabeira e hoje eu vou entrevistar um sujeito que eu admiro muito. Agora, ele, como quase todos os meus velhos amigos do PSDB, tomaram-se de uma intoxicação ideológica e substituíram a observação empírica da realidade por intoxicação ideológica. A esquerda tem um problema, e que terá sempre, né, enquanto precisar ser esquerda, né, que é defender algo que não está estabelecido, não está demonstrado. E nós tivemos as experiências das revoluções socialistas e do próprio histórico do marxismo, nas tentativas práticas, que são desastrosas, que foram desastrosas, né? Como você pesa essas coisas, entendeu? Aí eu tenho pensado muito nisso com os meus botões. Quando eu volto da luta na rua e tal, eu paro para pensar e eu acabo chegando ciclicamente à mesma conclusão. Eu quero correr esse risco.